Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo falando da Série A2 e da Série A3, as duas divisões aí paulista, né? A segunda divisão e a terceira divisão de times aí do estado de São Paulo. Neste fim de semana tivemos jogos, todos os jogos, tanto da Série A2 como da Série A3. A Série A2 na sua quarta rodada e a Série A3 na terceira rodada. Então, vamos conferir todos esses jogos, a tabela de classificação, quem marcou mais gol, quem marcou menos gol, tudo isso para você agora. Começamos então pela Série A2, a segunda divisão dos times profissionais de São Paulo, e o primeiro jogo, São Caetano e Rio Claro, jogo lá em São Caetano. Esse jogo foi no sábado, né, no dia 5, e o Rio Claro venceu com um gol marcado por Adriano, cobrando pênalti aos 2 minutos do segundo tempo. Essa foi a primeira vitória do Rio Claro na competição. O time dá uma respirada, já que estava na zona de rebaixamento, e o São Caetano perde aí em casa, um resultado muito ruim para o time do ABC. O próximo jogo, olha só quantos gols, 15 de Piracicaba e Audax, jogo de muitos gols lá no Barão da Serra Negra em Piracicaba. Também no sábado, o Audax ficou 3 vezes à frente do placar, mas o 15 foi buscar o empate. O primeiro gol foi aos 8 minutos de jogo, com Danley marcando para os visitantes. Esse foi o único gol do primeiro tempo. No segundo tempo, aos 10 minutos, Lúcio Flávio cobrou o pênalti e empatou o jogo. Só que 2 minutos depois, Henrique colocou novamente o time do Audax na frente. O 15 voltou a empatar aos 36, novamente com Lúcio Flávio. Aos 40, Felipe Lima pôs o Audax novamente em vantagem. Amigo torcedor, só que aos 47, o Lúcio Flávio marcou mais um terceiro gol dele no jogo, empatando para o 15 de Piracicaba. Final 3-3, jogo bastante movimentado na cidade de Piracicaba. Próximo jogo, Oeste e Primavera. Já esse jogo aí, ó, tivemos pouca movimentação, jogo também lá no sábado, partida sem gols. Os fatos mais relevantes aí deste jogo ficaram por conta de 2 quedas de energia e também 2 gols anulados da equipe do Primavera, que reclamou muito no final do jogo. Mas ficou nisso, 0-0, Oeste e Primavera. Próximo jogo, Linense contra Monte Azul. Esse jogo já foi no domingo na cidade de Lins. Aos 13 minutos de jogo, bola cruzada na área do Monte Azul, a zaga parou e Wesley Souza aproveitou e guardou 1-0 para o Linense. Já no segundo tempo, aos 36, Thiago Humberto cobrou o pênalti e ampliou para o time da casa. E aos 45, o Linense ainda teve tempo de marcar mais um, jogada pela esquerda, e Jonathan Marino aproveitou o cruzamento rasteiro e marcou o último gol do jogo. Final 3-0 para o Linense. Virando a página aqui, Lemense contra Portuguesa de Desportos, na cidade de Leme, jogo no domingo. Lemense e Portuguesa fizeram um jogo bem disputado. O gol foi marcado por Daniel Costa, de cabeça aos 47 minutos do primeiro tempo. Grande vitória da Lusa fora de casa, o time segue entre os primeiros do campeonato. Já já veremos a tabela de classificação. Seguimos com o próximo jogo, São Bento e Taubaté em Sorocaba. Mais um jogo aí com apenas um gol, mas que deu 3 pontos importantes para o São Bento, que briga também pelas primeiras posições no campeonato. O gol foi marcado aos 12 minutos de jogo por Marcos Nunes, de cabeça. Para o Taubaté foi um péssimo resultado, o time já entra na zona de rebaixamento. A equipe tem 2 empates e 2 derrotas até agora no campeonato. Penúltimo jogo da rodada,
RB Brasil e Juventus, mais um jogo com apenas um golzinho. Neste domingo lá em Bragança Paulista, o Juventus venceu o RB Brasil por 1-0 e é o líder absoluto aí com 4 vitórias em 4 jogos. O gol do moleque travesso foi marcado antes de 1 minuto de bola rolando por Negueba e ficou só nisso mesmo, mais 3 pontos para o Juventus. Começa voando a equipe da Rua Javari. E agora, o último jogo desta rodada, desta quarta rodada da Série A2, Velo Clube contra Portuguesa Santista, lá em Rio Claro, também no domingo esse jogo. O Velo venceu a Santista, sendo bastante superior na primeira etapa. O Velo marcou o primeiro gol aos 13 minutos com Franco e o segundo gol aos 40 com Lucas Duni. No segundo tempo, muita chuva e pouco futebol. A Briosa ainda conseguiu diminuir no finalzinho aos 47, portanto já nos acréscimos do segundo tempo, com Nilson diminuindo para a Portuguesa Santista. Então, Velo Clube 2, Portuguesa Santista 1. Esses os resultados aí da quarta rodada da Série A2. Vamos ver agora a classificação do campeonato. Aí a classificação do campeonato, Juventus em primeiro com 12 pontos, depois o Oeste em segundo com 11 pontos. O Oeste tem um jogo a mais, ele fez um jogo contra o Monte Azul, adiantou um jogo da 9ª rodada, né? Que na época o Oeste vai estar disputando a Copa do Brasil. Então o Oeste, portanto, por isso, né, que o Oeste tem 5 jogos, o Monte Azul também tem 5, as outras equipes todas com 4 jogos. A Lusa vem em terceiro com 10 pontos, São Bento em quarto com 8 pontos. Essas são as equipes que ainda não foram derrotadas no campeonato. Em quinto lugar, Linense com 7, em sexto, Velo Clube com 7, Lemense em sétimo com 6 e o 15 de Piracicaba fechando aí a zona de classificação em oitavo lugar com 5 pontos. Virando aqui a página, o São Caetano é o 9º com 4, Rio Claro em 10º também com 4, Monte Azul 11º com 3 pontos, a Portuguesa Santista em 12º também com 3 pontos e nas últimas 4 colocações, RB Brasil, Audax, Taubaté e Primavera. Essas equipes marcaram apenas 2 pontos até o momento no campeonato. Já foram marcados 56 gols em 33 jogos, uma média aí por enquanto bastante baixa, né? 1,70 gols por partida. Continuando aqui, agora com as equipes com os ataques das equipes, o melhor ataque é da Portuguesa de Desportos, com 8 gols marcados aí em 4 rodadas. Depois vem Juventus, Linense, Velo Clube, 15 de Piracicaba, que já marcaram 5 gols. Os piores ataques, Monte Azul, RB Brasil e Taubaté, marcaram apenas 1 gol até agora nas 4 rodadas desta Série A2. E agora as defesas, né? A melhor defesa, Oeste e Portuguesa de Desportos, as melhores defesas aí não tomaram gol ainda, lembrando que o Oeste já jogou 5 partidas, né? Então, as duas equipes que ainda não tomaram gols, as melhores defesas do campeonato, Oeste e Lusa. E as piores defesas, né? O Monte Azul é a pior defesa com 10 gols tomados em 4 jogos, depois Audax e Primavera, 7 gols tomados até aqui. E a quinta rodada, próxima rodada, todos os jogos no dia 9, na quarta-feira. Monte Azul recebe o 15 de Piracicaba, Portuguesa Santista recebe o Oeste, Juventus contra Linense, Primavera contra Velo Clube, Audax contra Lemense, Rio Claro contra São Bento, Taubaté contra RB Brasil e a Portuguesa recebe o São Caetano. Olha só então a Série A2 passado a limpo aí para você, amigo torcedor. Vimos todos os resultados, classificação e estatísticas aí desse campeonato. Mas não acabou não. Agora a gente vai falar da Série A3. Começamos a Série A3
com o jogo Sertãozinho e São José. A rodada começou no sábado, dia 5, em Sertãozinho, e o time visitante se deu melhor. O São José marcou logo aos 2 minutos de jogo, falha da defesa do Sertãozinho, e Paulinho Guerreiro abriu o placar. Mas não demorou muito e aos 8 minutos David subiu de cabeça aproveitando a cobrança de escanteio e empatou o jogo. Aos 28 minutos do segundo tempo, em jogada pela direita, Gabriel Barcos marcou o gol da vitória da Águia do Vale, segunda vitória do São José no campeonato. São José 2, Sertãozinho 1. Próximo jogo, Desportivo Brasil contra Comercial. Olha só o placar igual do São José, mais um jogo em que o visitante saiu vencedor. O Comercial começa muito bem o campeonato, jogo na cidade de Porto Feliz. Aos 24 minutos de jogo, Thiago Moura marcou para o Comercial. Aos 30, o Desportivo buscou um empate com Jaci. E aos 39, tudo ainda no primeiro tempo, o Wendel marcou o gol da vitória para o Bafo. O Desportivo perdeu os 3 jogos que disputou até agora. Começa muito mal a equipe do Desportivo Brasil. Próximo jogo, olha, amigo torcedor, mais um jogo aí com vitória então do time visitante. Jogo lá no Nicolau Alayon, na capital paulista. No primeiro tempo, o Nacional perdeu um pênalti defendido pelo goleiro Passarelli. E no segundo tempo, o Marília foi lá e marcou o único gol do jogo. Gol de cabeça de Varley aos 5 minutos aí do segundo tempo. A exemplo do Desportivo Brasil, a situação do Nacional é muito complicada neste início de campeonato. Simplesmente 3 jogos e também 3 derrotas. Seguimos com o quarto jogo desta terceira rodada da Série A3, Olímpia contra Noroeste. Primeira vitória do Olímpia no campeonato e primeira derrota do Noroeste, que tinha vencido os 2 primeiros jogos. O gol do jogo foi marcado aos 21 minutos de jogo por Romão, aproveitando uma falha da defesa do Norusca. Final então, Olímpia 1, Noroeste 0. Vamos então virar a página para os próximos 4 jogos aí, os últimos 4 jogos dessa rodada. Rio Preto e Capivariano. Boa vitória do Jacaré, gols marcados no segundo tempo de jogo. O primeiro a 1 minuto, um belo chute de Pedro de fora da área, abrindo o placar. E depois Maicon batendo na entrada da grande área para marcar aos 15 minutos já do segundo tempo. Rio Preto então 2-0, bela vitória do time de São José do Rio Preto. Votuporanguense e Barretos, agora os jogos de ontem, né? Os jogos de domingo. Todos esses jogos que a gente falou foi no sábado, agora os jogos de domingo, dia 6 de fevereiro, lá em Votuporanga, empate sem gols entre Votuporanguense e Barretos. Continuando aqui, Matonense contra União Suzano. União Suzano abriu o placar aos 43 do primeiro tempo. Cobrança de falta na área, o goleirão da Matonense saiu mal e Juan de cabeça marcou. No segundo tempo, com 4 minutos de jogo, João Gabriel cobrou pênalti e empatou para a Matonense. O União marcou o segundo gol aos 29 do segundo tempo com Madalena, chutando de fora da área. Bonito gol aí do União Suzano. O time da casa buscou o empate já nos acréscimos. Aos 48, Isaac deixou tudo igual no finzinho da partida. Final de jogo em Matão, Matonense 2, União Suzano também 2. E agora o último jogo dessa rodada da Série A3, Bandeirante contra São Bernardo. Ainda no domingo, o São Bernardo viajou até Birigui e voltou com os 3 pontos. Venceu com gols no final do jogo. O primeiro gol, marcado por Bosco aos 40 minutos do segundo tempo, e o segundo gol, marcado por Vinícius aos 52 do segundo tempo.
Essa foi a segunda derrota seguida do Bandeirante e a segunda vitória seguida do Cachorrão, que assume a liderança aí do campeonato da Série A3. Portanto, vamos ver agora como está essa classificação. Olha só, em primeiro lugar o São Bernardo com 7 pontos, lembrando que o São Bernardo, esse São Bernardo é o Esporte Clube São Bernardo, que caiu da Série A2 para a Série A3 na temporada passada, enquanto que o outro São Bernardo Futebol Clube, subiu da Série A2 para a Série A1. Então o São Bernardo é líder com 7 pontos e depois vem muita gente com 6 pontos, olha só. Comercial, São José, Marília, Noroeste e Rio Preto. Aí as equipes nos critérios de desempate aparecem nas primeiras colocações, né? Saldo de gols, gols a favor, enfim. Essa é a classificação atual do campeonato. Na sétima colocação, Votuporanguense com 5 pontos. Em oitavo lugar, fechando então essa zona de classificação, o União Suzano também com 5 pontos. Virando aqui a tabela, em nono lugar o Barretos com 5 pontos, em décimo Olímpia com 4, em 11º Sertãozinho também com 4, em 12º Capivariano com 3 pontos, em 13º Matonense com 2 pontos, aí começam as equipes que ainda não venceram, né? Em 14º Bandeirante com apenas 1 ponto e nas duas últimas colocações Desportivo Brasil e Nacional não marcaram pontos ainda. Seguimos com mais informações. Até agora foram marcados 51 gols em 24 jogos, uma média aí de 2,13 gols por partida. O melhor ataque da competição é o São José, que já marcou 6 gols aí nessas 3 rodadas, depois Comercial e São Bernardo com 5 gols marcados, esses os melhores ataques. Já os piores ataques, o pior de todos é o Nacional, que simplesmente ainda não balançou as redes nas 3 partidas que fez, e depois o Bandeirante, o segundo pior ataque da competição, com apenas 1 gol marcado nos 3 jogos que realizou. Em termos de defesa, a melhor é a do Votuporanguense, ainda não tomou gol no campeonato, e a pior defesa é a da Matonense, que já tomou 7 gols em 3 jogos aí desta Série A3. Continuando aqui agora com os próximos jogos. Quarta rodada da Série A3, agora no meio da semana. Amanhã, terça-feira, já tem o jogo do Desportivo Brasil contra o Olímpia. E depois, na quarta-feira, os outros jogos. Capivariano contra Matonense, São Bernardo contra Sertãozinho, União Suzano contra Barretos, Comercial recebendo o Marília, Noroeste contra Votuporanguense, São José contra Rio Preto e o jogo aí dos desesperados, Bandeirante contra Nacional. É isso aí, amigo torcedor, olha, todos os jogos aí passado a limpo para você da Série A2 e da Série A3. Eu espero então que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se você gostou, deixe o seu like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, participe do nosso time. E é lógico, você é sempre bem-vindo a fazer o seu comentário aí no canal. Muito obrigado, amigo torcedor, e até o próximo vídeo.